Linhagem. Martinho Lutero, o justo viverá pela fé. Episódio número 19. Após deixar o mosteiro, Lutero foi chamado para ensinar na Universidade de Wittenberg. Aqui em Wittenberg, ele se dedicou a estudar as escrituras nas línguas originais e começou a dar palestras sobre a Bíblia, em particular os Salmos, as Epístolas e os Evangelhos. Seu amigo, Staupitz, insistiu com ele para que subisse ao púlpito e pregasse. Isso foi uma coisa que ele hesitou em fazer, sentindo-se desmerecedor da tarefa. Porém, após uma longa luta e com o encorajamento dos amigos, ele finalmente concordou. Lutero era um pregador eloquente, cativando seus ouvintes com a clareza e o poder com que falava. Não demorou muito para que sua fama como pregador crescesse, tanto entre os estudantes como o público em geral. Todo grande reavivamento na história tem sido fundamentado em uma grande pregação, e a reforma alemã não seria diferente. Uma disputa se levantou entre 7 dos conventos locais e seus vicários-chefes, e não demorou muito para que o futuro reformador fosse enviado a Roma para resolver a briga. A caminho de Roma, ele notou algumas coisas. Hospedando-se em mosteiros, ele notou a riqueza, magnificente luxo que existia neles. Ele contrastou o que vira com a vida de alto sacrifício com que ele mesmo estava habituado a viver. O Papa daquela época era o Papa Júlio II. E Lutero pensava que Roma era como se fosse os próprios portais do céu. De fato, ao aproximar-se de Roma, ele deitou prostrado no chão e disse: "Santa Roma, eu te saúdo." Ao entrar ele na cidade e visitar as igrejas e ver os padres e monges, ele se encheu de choque e horror. Ele viu entre o clero pecado aberto e sem vergonha. Ele ouviu piadas indecentes e palavrões, e ele lutou para encontrar um pouco de paz e consolo. Ninguém poderia imaginar, ele disse, os tipos de pecados que são cometidos em Roma. Eles têm que ser vistos e ouvidos para serem cridos. Ele tem o hábito de dizer, se há inferno, então Roma está construída em cima dele. É um abismo onde existe toda forma de pecado. Uma indulgência fora prometida através de um decreto recente para quem subisse a escada de Pilatos de joelhos. Acreditava-se que a escada fora misteriosamente transportada para Roma durante a noite, e era a mesma escada que Jesus subiu na noite em que foi condenado. Um dia, Lutero estava devotamente subindo esses degraus quando uma voz veio a ele como trovão. O justo viverá pela fé. Romanos 1,16. Ele se levantou e se foi para nunca mais ser o mesmo. Ao voltar de Roma, Lutero pregou seu famoso sermão intitulado O Justo Viverá pela Fé, aqui na Igreja Santa Maria, igreja da cidade. Esta era uma pergunta que pesava na mente de Lutero e que ele lutava com ela muitas vezes. De fato, a reforma alemã baseou-se na pergunta: como pode um homem ser justo aos olhos de Deus? Esta é uma pergunta com a qual muitas pessoas lutam ainda hoje. A essa altura em sua vida, Lutero não tinha planos em começar sua própria igreja ou movimento e ainda se via como um filho leal da igreja. Porém, ao se comprometer em colocar a Bíblia acima das palavras dos conselhos ou papas, ele se colocou em um percurso que o levou para longe de Roma. Lutero, em sua vida, seguiu a guia do Espírito Santo quando ele tomou a decisão de pregar. Ele seguiu a guia do Espírito Santo quando ele se levantou de seus joelhos em Roma. E ele seguiu a guia do Espírito Santo em seu ministério e foi verdadeiro em suas convicções. Que possamos ser verdadeiros como a guia do Espírito Santo em nossa vida. Que possamos ser fortes em nossas convicções e verdadeiros para com a palavra de Deus também.